Nossas emoções nos dão o poder, e quanto mais você estiver disposto a mergulhar na profundidade de suas emoções e sentir as coisas, literalmente senti-las, em vez de deixá-las de lado, e sentir a dor, sentir a alegria, sentir a frustração, e então trabalhar com isso como um catalisador. Você sabe, a raiva é, na verdade, combustível, pode ser um combustível muito positivo, porque você fica tão frustrado e com raiva que é como se dissesse, ok, eu vou fazer algo a respeito. Então, isso é positivo, e então, quando você está conectado do seu eu superior, sua glândula pituitária pineal para o seu eu superior, para a fonte entre esses dois, eles se conectam bem aqui no seu coração, e então você tem o poder e você está capacitado para fazer o que veio aqui para fazer. Então, nós precisamos de nossas emoções. Eles foram eliminados de outras civilizações. E você sabe, quando você pensa sobre... Eu ouvi em um dos seus podcasts. Você afirmou que ama estar aqui e que voltaria absolutamente quando perguntado se retornaria. Estou com você 100%, nós somos a pérola azul, nós somos a magia lá fora no cosmos, e o que acontece aqui se propaga para as outras esferas. Certo? E então estar aqui e a textura. Quero dizer, se eu pudesse viver mais 100 anos neste corpo, isso funcionaria para mim. Certo? Porque eu gosto de onde estou e quero continuar vendo as coisas crescerem e se expandirem. E eu sei que temos a capacidade e a competência para fazer isso. Bem-vindos! Estou animada com o nosso convidado hoje. Vocês ficarão encantados. Antes de começar, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. E se você preferir ouvir do que assistir, agora estamos disponíveis no Spotify, iTunes e todas as plataformas de podcast. Então isso está disponível para você. Se você passa muito tempo no carro, sintonize conosco. Acho que você vai gostar. Por fim, se você quer se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, mas se sente sobrecarregado, eu entendo. Considere se inscrever no nosso boletim informativo semanal, enviado por e-mail às sextas-feiras pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã, enviamos um boletim informativo por e-mail curto, direto e informativo, destacando eventos importantes ao redor do planeta que você pode querer saber. É muito fácil se inscrever, é gratuito. Basta clicar no link na descrição abaixo. Tenho certeza que você vai adorar. E com isso, estou muito animada para receber a médium psíquica e intuitiva médica, Candia Sanders. Candia, como você está hoje? Estou ótima, obrigada. Está ensolarado, está lindo aqui no Oregon Central. Então, é um ótimo dia. E você está no Oregon. Em que parte do Oregon? Estou nas proximidades de Bend, no centro de Oregon. Ok, bela área, e obrigada por tirar um tempo para passar conosco hoje. Estou animada para fazer muitas perguntas para você. Estou particularmente fascinada pela intuição médica e quero aprofundar um pouco mais nisso mais tarde no vídeo, além de falar sobre o que está acontecendo no planeta. Mas primeiro quero saber como tudo isso começou para você. É algo com que nasceu ou que desenvolveu mais tarde na vida? Conte-nos sua história. Essa é uma boa pergunta. E é claro, eu poderia ficar aqui por cerca de 2 horas apenas explicando isso, mas vou te dar um breve resumo. Eu nasci muito aberta quando criança. Eu conseguia falar com animais e fadas. Essa foi a minha primeira introdução por volta dos 4 anos. Mas eu sabia quando criança que eu conseguia me comunicar com gatos e cachorros. Eu sonhava em ter leões como animais de estimação. Então havia uma conexão com o meu passado que eu não sabia naquela época, claro. E então eu comecei apenas ouvindo, prestando atenção, falando com pedras. As pedras falavam de volta para mim. E então eu comecei a ler material intuitivo quando estava no ensino médio por volta dos 14 anos. Comecei com A Busca por Bridie Murphy, Edgar Cayce, Muitas Moradas de Gina Sermonara, e a lista continua. Certo, o que abriu, mas o que realmente virou meu mundo de cabeça para baixo foi Seth e Jane, Rock de Volta aos anos 70, não é? Me revelando, mas é isso que é. temos a mesma lista de leitura.
Foi isso que me fez começar com minha mãe, que é uma mulher incrível. Ela me chamava de doçura e luz. Lembrei-me disso hoje de manhã. Ela me levou a um psíquico que estava na península, na área da Bahia. Ela me disse que eu tinha 22 anos. Esse foi o meu presente de formatura da faculdade. Eu seria uma curandeira. Olhei para ela como se tivesse três cabeças, pois eu não tinha nenhum desejo de ser uma curandeira, não era minha praia. Eu tinha muitos outros interesses. Sou formada em História da Arte, não em Ciência. E eu estou indo, mas o que virou meu mundo de cabeça para baixo foi a reação do meu filho às vacinas dele. E isso mudou minha vida. E comecei a explorar todas as modalidades alternativas possíveis, e depois disso me machuquei em um acidente de esqui. E você sabe, é como se você tivesse que aprender do jeito mais difícil. Infelizmente, tive que aprender da maneira mais difícil. Aquele acidente em que pensaram que eu tinha quebrado o pescoço levou anos de reabilitação. Porém, durante a reabilitação, continuei fazendo inúmeras perguntas. E eu continuava pensando que poderia fazer isso. Eu sei que posso fazer isso. Então, com o tempo, eu estava sentada em uma cadeira e meu pescoço estava doendo, meus nervos estavam doloridos, eu estava apenas uma bagunça, honestamente, e eu apenas disse, ok, Deus, eu preciso de ajuda nisso. E comecei a visualizar meu corpo na minha frente e visualizei porque eu tinha feito, como eu disse, 1000 perguntas. Comecei a visualizar minha coluna e então comecei a manipulá-la. E eu estava dizendo, meu Deus, eu posso fazer isso. Isso é fenomenal. O desafio foi que aprendi através de muitos erros também, porque você não percebe o quão poderoso é até fazer errado. E então meu corpo inteiro virou de cabeça para baixo e eu estava dizendo, ok, estou entendendo, isso é real, isso é o verdadeiro negócio. E a partir daí foi só aprofundando. Foi até os ossos, que eu amava trabalhar com ossos. E então, os meridianos que correspondem a todos os pontos de acupuntura, e depois nos órgãos, e depois nos chakras. E então, isso apenas continua, sabe? Eu olho para 1 milhão de coisas diferentes agora quando as pessoas vêm até mim, e isso vai para, por exemplo, nos campos ao nosso redor. Temos que limpar entidades, caroneiros, há uma diferença entre os dois, implantes. Isso é uma coisa muito interessante que corresponde ao Mind Control Ultra. E os implantes que são colocados hoje, que se estendem ao mundo de hoje. Então, há muitos aspectos diferentes que eu olho quando alguém vem até mim e diz, ok, eu quero uma leitura com você, e eu digo, ok, mas o que isso faz é me dar uma janela para todas as outras coisas que estão conectadas em seu mundo. Seja outras vidas, ou o aqui e agora, ou emocional, geralmente é emocional. Então, assim, isso entrou em todo o aspecto médico, o que eu teria dito, não, essa não é a minha vida. Sabe, eu quero voltar um pouco, porque o que veio à minha mente quando eu estava me preparando e pensando sobre essa conversa é como se sentia para você, como uma pessoa jovem, ter uma percepção de realidade tão diferente de todos ao seu redor, porque uma realidade compartilhada é frequentemente como nós gerenciamos nosso ambiente. Em outras palavras, eu vejo uma maçã, você vê uma maçã, nós dois sabemos que é uma fruta e eu me sinto normal. Eu não me sinto louca. Mas quando você vê uma maçã e eu vejo uma maçã e 3 pessoas em um ambiente nebuloso atrás da maçã, de repente minha realidade é muito diferente da sua. E como eu trabalho em uma realidade onde o que eu percebo é tão diferente de todos ao meu redor, como você navegou isso como uma pessoa jovem e conseguiu integrar o fato de que você podia ver muito mais do que o resto de nós e tinha muito mais informações? Como você trabalha com isso? Essa é realmente uma ótima pergunta. Do meu ponto de vista, primeiro, sou filho único, então converso muito com adultos, isso ajudou. E os diferentes amigos que eu faria ao longo do caminho, eu lançaria ideias, por exemplo, se era, vamos sair e olhar para o céu e ver que tipo de mágica podemos ver lá fora, de OVNIs a pousos, e vimos coisas que são, quero dizer, ainda tenho memórias muito fofas de ser uma criança e compartilhar isso com os outros. Todos meio que sabiam que eu era um pouco diferente. Eu cresci em uma cidade muito pequena, eu também era uma líder, então as pessoas não me olhavam como se eu tivesse 3 cabeças demais, porque eu chegava a uma resposta que estava correta.
E então eles diriam, ok, então se desenvolveu dessa maneira, e infelizmente no ensino médio, que é um ponto de virada muito importante no crescimento de qualquer pessoa, eu tinha 3 amigos íntimos, nós 4 crescemos juntos e começamos a expandir nossa leitura juntos. Havia 2 especialmente nesse grupo, e nós compartilhávamos livros, então eu tinha outras pessoas para trocar ideias, o que realmente ajudou. Infelizmente nenhum deles continuou, mas isso definiu o tom para mim no ensino médio, o que então me manteve avançando para os mundos metafísicos. Então Eu fui muito sortuda, não tanto na faculdade, não havia as conexões, mas eu ainda voltava para o meu trabalho espiritual, porque me mantinha centrada. Sim, é isso. Então, você teve a experiência e quando você disse que teve a lesão nas costas, mas sentiu que podia fazer isso, que podia, eu entendo esse tipo de sensação nebulosa de uma habilidade que você não consegue definir bem, mas uma vez que você começa a seguir esse caminho, você percebe que pode fazer isso e provavelmente já fez isso antes, provavelmente em várias vidas. Primeiro de tudo, quando você percebeu sua coluna, foi visual, foi apenas uma sensação? Quando você trabalha como intuitivo médico, como você vê o campo de energia de alguém? É que você simplesmente tem uma sensação de que há algo turvo aqui ou você realmente vê isso na sua frente? É uma combinação. Vou voltar àquela pergunta, porque o que descobri ao longo dos anos, através do meu próprio sistema de navegação, é que entramos em uma frequência, o que eu chamo de raio da alma, e é a minha janela para uma pessoa. E então é como se fosse uma porta de entrada, e eu vou explicar isso mais. E então eu posso começar a ver o corpo e os raios da alma. Existem 12 deles, e você sabe honestamente que poderia haver 100 deles. Mas no meu mundo existem 12, o que me deu uma janela para ver o que essa pessoa veio fazer nesta vida, para explorar. Para explorar. Por exemplo, vou usar você como exemplo, se isso for ok. Quando olho para você, sua frequência ao seu redor, além do que seja seu mapa astral e tudo mais, 16 personalidades, blá, 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 é que eu olho para você como se você fosse um raio índigo com uma auréola azul. O que que isso significa? Isso significa que você veio como um visionário e tem a comunicação do lado de fora, como lá em Plutão, no seu sistema solar. Então, essa é uma frequência que você veio para expandir, o que é exatamente o que você está fazendo, o que é lindo, é fantástico. Você está exatamente onde deveria estar. Então, com isso, essa é a minha janela de entrada. E então eu abro essa porta uma vez que descubro essa frequência do raio da alma, e então eu posso puxar o corpo e vejo as coisas em termos quase como mecânica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um tornozelo que eu precisava ajudar a reparar, e eu o vi com, sabe, chaves de fenda e engrenagens e fios e consertei tudo. É mais ou menos assim que eu vejo as coisas. Eu não necessariamente vejo em termos de como alguém faz uma cirurgia e você corta e vê a pele e vê o coração batendo. Eu vejo de uma maneira completamente diferente. Eu vejo muito mais mecanicamente, mas eu vejo os ossos em termos da coluna e quantos o que eu costumava fazer em termos de ver o corpo levaria 20, 30 minutos. Agora eu consigo fazer isso rápido. E eu quero dizer, sério. Então, se eu fosse olhar para os seus ossos cranianos, por exemplo, porque eles se movem, nosso crânio se move e ficamos travados muitas vezes. Desculpa, estou movendo minhas mãos. Mas é isso que eu faço na parte de trás do nosso crânio. Então eu posso entrar e eu vou e não vou trabalhar em você agora. Mas eu vejo isso em termos de entrar na garagem e você tem uma caixa de fusíveis. Eu olho para as caixas de fusíveis e então eu criei um sistema de 36, 12 sistemas, 12 fusíveis dentro do corpo emocional. O corpo mental e físico estão comprometidos, mas o espiritual está bem. Eu posso entrar em outras vidas que podem estar impactando isso. Eu posso garantir que a pessoa esteja conectada à sua alma superior, ao seu eu superior. Então, eu olho para isso, olho novamente, como falamos, se eles têm entidades ou implantes ou o que está em seu campo. Mas é assim que eu vejo o corpo, e então eu posso passar pelo sistema endócrino e olho para eles e são apenas círculos de luz e energia para mim. E se estiverem bloqueados, aparecerão muito mais sujos e densos que precisam ser limpos. E então esses irão para outras vidas. Eles irão para algo na infância, algo que precisa ser limpo.
Então, não é nada como você pensaria que um corpo é quando eu o vejo. Certo? Então, quando você identifica uma área, digamos que esteja turva no corpo de uma pessoa, você sabe instintivamente ou intuitivamente que tipo de energia enviar para isso? Sim, sim, na verdade sim, porque, por exemplo, como com a coluna, começaremos com a coluna, porque é geralmente por onde eu começo. Assim que consigo limpar os campos, posso entrar, tocar e dizer que o Sensei Inco está desligado. Sensei Inco se relaciona com açúcar como um exemplo. Então, essa pessoa ela está comendo açúcar demais, e então, se houver um músculo relacionado a isso, então eu o verei como uma área meio torcida, em vez de ser suave, como um músculo deveria ser. Os chakras são novamente mais turvos, então eu entro e simplesmente limpo, inverto as polaridades, limpo a energia. E então, aqui está uma chave para os ouvintes. Se você sabe que tem energia em seus campos que são, você sabe, disruptivas, então você tem que retirá-las com amor e luz e transmutá-las para que, quando você as libera além do seu sistema solar, além do seu Plutão, e as libera de volta para o mundo, elas estão saindo com amor e luz, em vez de, você sabe, raiva, frustração, tristeza, luto, o que for. E assim, quando você está liberando essas emoções, elas saem para o mundo como faíscas de luz, em vez disso. Então é assim que eu faço. Então, se eu vejo algo que está turvo, eu vou lá e limpo com amor e luz. Uau! Isso é tão fascinante para mim. Então vamos voltar ao seu filho que teve uma reação à vacina. Nos conte como você lidou com isso. E imagino que por causa da forte conexão emocional ali, você aprendeu muito sobre sua habilidade durante o curso disso. Naquela época, isso foi uma oportunidade interessante para mim. Eu vejo tudo não como um desastre, mas como uma oportunidade. Foi uma oportunidade para mim, naquela época, de abrir meu conjunto de habilidades, que obviamente eu assinei o contrato quando entrei nesta vida. Então, ok, é isso que eu deveria fazer. Ok, eu assinei o contrato. Naquela época eu não conhecia todo o meu potencial. Não sabia de tudo, mas o que fez foi definir o tom para eu aprender sobre óleos essenciais, essências de flores, ervas, vitaminas, sabe? A lista continua. Aprendi todas as modalidades. E se esses aparecerem no campo de alguém, eu os adiciono com meu filho, ele reagiu. Levou-me 2 anos para deixá-lo claro, porque novamente eu não conhecia minha mágica, e ele ainda tem algumas coisas persistentes das vacinas. E eu tive 2 animais que também reagiram à sua vacina. Então eu tenho uma história acontecendo com vacinas, Certo? Sim. mas eu aprendi muito. Foi muito emocionante. É difícil, pois ele era apenas um bebê e agora tem 33 anos Sim. E casado. e casado aí com 2 bebês. Sim, então você aprendeu, provavelmente aprendeu mais sobre sua magia. Então, como você deu o próximo passo? Quer dizer, você estava escondendo suas habilidades. Em outras palavras, não falando sobre isso em uma festa, é como: o que você faz? Eu sou um intuitivo médico. Eu sou um médium. Quando você meio que disse, ok, isso é quem eu sou e vou me apresentar ao mundo e ser isso. Isso é, isso é realmente um ponto crucial na minha vida, porque o pai dos meus filhos é muito conservador. Ele não gostava do que eu fazia ou não conseguia lidar com isso. Sejamos francos, ele não conseguia lidar com isso e eu estava ficando cada vez mais doente. Cheguei a pesar 43 quilos e finalmente admiti que não podia mais continuar assim. Eu te amo. Eu não gosto de você e eu tenho que ir embora. Eu tenho que fazer isso. Então, isso foi lá em 2003. 2004. E foi quando eu quero dizer, eu já estava fazendo isso, sabe? Dando leituras de vez em quando durante toda a minha vida. Mas esse aspecto médico não era algo que eu pensava conscientemente. Mas tudo me jogou nessa direção. E eu tinha que fazer isso, então, obviamente, acabei no divórcio. E tive que dizer adeus. O bom é que 20 anos depois somos bons amigos. Sabe, eu já ouvi essa história de uma mulher. Mulher. Pessoas com dons repetidamente, que na época o cônjuge simplesmente não conseguia lidar com isso, mas conforme o tempo passava e você sabe que o divórcio aconteceu, com o tempo eles acabaram sendo amigos. Então, é engraçado como eles vão crescendo na compreensão do que realmente é isso, e então estou feliz que isso também aconteceu com você. Obrigada. Sim. Então, a maior parte do que você faz agora, Cândia, é intuição médica? Ou você faz tanto mediumismo e trabalho de soquete quanto trabalha com o corpo físico?
Na verdade, eu acho que não existe leitura agora que não inclua algum tipo de alinhamento, trabalho energético, não é uma afinação que chamo. Você quer entrar para uma rápida afinação? Isso é porque todo mundo quer se sentir melhor, sabe? Estamos sendo bombardeados por tantas coisas no planeta agora. Tenho uma opinião muito forte sobre isso. E eu sou meio que uma nazista da comida e das vitaminas. Sou toda sobre permanecer jovem, saudável, vital e cheia de radiância, sabe? E é um desafio hoje. Então, não há uma leitura hoje que não abrace isso em algum momento dentro do texto, mas eu recebo pessoas para todos os tipos de leituras, certo? Todos os tipos de coisas. Sim. Bem, você sabe, você está falando a minha língua. Eu tenho uma opinião bastante formada sobre o nível de ajuda no planeta agora com todas as toxinas em nosso ambiente. Eu realmente não acho que podemos apenas comer a comida e beber a água e não cuidar de nossos corpos e ser saudáveis anymore, porque há tanto acontecendo no planeta. Então, vamos aproveitar esta oportunidade para fazer uma transição, porque sei que você tem uma compreensão tão profunda do que está acontecendo no planeta Terra agora. Vamos falar sobre esse assunto? Sempre gosto de falar sobre soluções e a pergunta que mais recebo é: o que posso fazer? Estou ciente agora de coisas que eu não estava ciente 5 anos atrás. Este planeta não é o que eu pensava. O que podemos fazer agora? O que você tem a dizer sobre o que está acontecendo no planeta e como podemos lidar com isso coletivamente? Há tanto acontecendo, eu me tornei mais consciente disso nos anos 90 e minha introdução a isso foi David Icke. Ele abriu meus olhos e eu sabia que podia ouvir a verdade, então, quando o 9/11 aconteceu por causa dos meus dons. Eu tinha diferentes. Sei que será uma resposta mais longa à sua pergunta. Eu tive pessoas que vieram até mim e disseram: sabe de uma coisa, com suas habilidades, você poderia entrar e fazer um pouco de mágica no Saddam? E eu estou dizendo: não vou me envolver com magia negra de forma alguma. Não acredito nisso. Não acreditava na história que nos contavam na época. Muita coisa aconteceu desde então. Podemos voltar aos anos 30, 40 e 50. Na verdade, já voltamos ainda mais no tempo. Quero dizer, podemos voltar mais de 10.000 anos e desde então estamos neste ciclo de opressão. É difícil para muitos acreditarem que o governo não está trabalhando em prol da população. Eles acham que tudo isso é para nós. Acho ótimo e maravilhoso. No entanto, eu amo a percepção poliana. Isso é uma coisa ótima. No entanto, quando eu olho para os céus e estamos sendo pulverizados com chemtrails que me envolvem, isso é uma das coisas que mais me irritam. Fico irritada. Então, o que fiz e recomendo a todos, porque é uma daquelas coisas que podemos fazer a diferença, e isso vai para nossos alimentos. Abençoe e filtre sua água, observe sua comida e leia os rótulos. Tenho sido muito rigorosa com isso há muito tempo. Isso não, eu sou firme, né? Eu sou apenas a líder de torcida nisso. É quando você vê chemtrails literalmente em sua mente, veja-os com suas mãos. Eu faço isso, eu sou esquiadora e então eu saio lá fora e estou olhando para todos os chemtrails. Então, um dos meus trabalhos que eu penso é quando eu subo na cadeira, eu olho para os chemtrails, eu os abençoo. E então eu os reúno em minhas mãos e eu, sabe, os abençoo com amor e luz e então os envio e mudo a frequência para que quando eu estiver na cadeira novamente, eu queira ver o quanto eles se dissiparam, porque há uma diferença entre contrails e chemtrails. Então você pode dizer que um contrail desaparece, os chemtrails ficam por aí e deixam os produtos químicos entrar. Então é isso que você pode começar a fazer como indivíduo, é quando você vê coisas que estão erradas. E quanto mais consciente e desperto você estiver, mais você vai dizer: ó, isso não é tão bom. É que em vez de dizer: ó, não, eu não posso fazer nada, você pode fazer muitas coisas. Uma delas é quando você entra em uma mercearia. Veja a porta como uma porta para o amor e a luz. Então você a abençoa, você coloca a luz acima dela, você entra na loja, abençoa a comida para todos, envia amor e luz sobre ela, transmuta-a com amor e luz. Se houver alguma toxina que você sinta reunida em sua mão, deixe-a ir. Abençoe-a com amor e luz. Voltando a transformá-la na frequência que desejamos, porque há tanta coisa acontecendo com o governo, não confie em nada nem em ninguém dentro do governo. Você pode rir. Eu só vejo essa imagem de que essas pessoas entram no governo e eu sei que estão entrando com uma ótima atitude, e então chegam lá e é como um filme do Batman. Eles têm seus pequenos microfones na frente deles
E então a névoa sai e de repente eles ficam com o cérebro morto, sabe? Eu juro, eu juro. Então as coisas que podemos fazer é começar nos níveis locais. E eu sei que você já falou sobre isso. Eu estive envolvida. Dei um tempo por estar muito envolvida, mas em áreas locais aqui no Oregon Central, alguns grupos fizeram coisas realmente boas, Tornando-se. mais envolvido com o seu conselho municipal, os planejadores da cidade, o prefeito, sabe? Apenas continue subindo a lista, escreva cartas, envolva-se, inscreva-se, participe. Eu estive envolvido com o Move Oregon Borders por um tempo, eu estive envolvido com, sabe, a Constituição, e eu posso continuar falando sobre toda a política. Não precisamos ir lá, mas podemos começar individualmente pelo trabalho de base e depois lidar com as principais fontes de água. Fale com eles sobre o que eles colocam na sua água. Um amigo meu hoje está indo e eles estão falando sobre desligar parte da nossa eletricidade e porque eles estão falando sobre incêndios florestais. Bem, eles precisam falar sobre o fato de que temos chemtrails, o fato de que fomos atingidos. Veja, eu posso continuar e continuar com dívidas, você sabe, sistemas de armas de energia direta que atingiram a Califórnia, Oregon, Washington e Havaí, você sabe? Então temos o poder, não podemos continuar dando o nosso poder. E uma vez que nos conectamos com quem somos, somos fortes e que tomamos ação, o que é muito importante, não podemos sentar e não fazer nada, podemos pensar sobre isso, podemos definir a intenção e então começamos a nos mover para a realidade que queremos ser e queremos focar em todas as coisas boas que queremos criar. E é assim que começa, no nível básico. Sim, você sabe, nós estamos exatamente na mesma página, você e eu. Isso é tão engraçado para mim e nós não conversamos antes deste vídeo. Esta é a primeira vez que conversamos para os espectadores lá fora. Aqui está a coisa. Eu penso em Candia quando penso no que está acontecendo no planeta. Na minha opinião, claramente, sabe, poderíamos rotular como bem e mal, ou poderíamos rotular como serviço para si mesmo, serviço para os outros. Eu prefiro isso. Sabe, quando você está falando sobre energia escura, eu vejo isso como alguém que está interessado em serviço para si mesmo, ao invés disso. De serviço para o coletivo. Então, se essa é a dinâmica que temos aqui no planeta, bem, nós nos inscrevemos para isso, porque decidimos que queremos estar na Terra neste momento. Em suma, é necessário. Se vai haver um vilão, tem que haver uma vítima, e estamos claramente desempenhando o papel de sermos oprimidos, ou tendo essas circunstâncias, como os chemtrails, como a comida, como a água, onde temos que percebê-las. E então decidir que não queremos fazer isso, não queremos participar disso, não é assim que queremos que seja no planeta. É apenas uma questão de que você acha que encarnamos no planeta para realmente aprimorar nossas habilidades de discernimento e escolha pessoal. Em outras palavras, meu absurdo medidor agora está muito mais sintonizado, mesmo nos últimos 5 anos, porque, caramba, tivemos tantas, sabe, tantas mentiras, mas isso realmente me serviu no sentido de que meu sistema de orientação interna agora está tão bom, é como 100%. Você acha que é isso que está por trás de tudo isso? Ou é isso? Ou você acha que nós encarnamos no planeta porque a Terra é interessante e é desafiadora e é divertida, e então essa outra energia apareceu e meio que bagunçou o jogo? Onde você está sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores? Eu concordaria com tudo isso, né? Acho que é tudo isso, né? Não acho que seja uma coisa ou outra. Acho que estamos vivendo em um mundo de, como você sabe, dualidade, é negativo e positivo, não bom e mal no meu livro, e precisamos ter esses personagens em nosso mundo. Este é o jogo que, como eu disse, nos inscrevemos. Eu quero dizer, você consegue imaginar Darth Vader tricotando? Não funcionaria. Precisamos ter isso como uma imagem para que possamos dar um passo atrás e realmente identificar o que funciona para nós. E acho que é isso que está acontecendo. Em vez do bem e do mal, sim, podemos ir lá, mas eu prefiro ver como negativo e positivo. E todas essas pessoas se inscreveram, todas essas almas se inscreveram para esses papéis, porque em algum nível elas têm alguma conexão kármica com essa peça que precisam resolver.
Eu olho para eles, os abençoo, agradeço, rio e também fico bravo. Mas sabe quão fabuloso é isso que temos essa oportunidade de realmente mergulhar em nossas emoções, porque as emoções são o que nos dão nosso combustível, elas nos dão nosso poder. E se não tivéssemos esse contraste, sabe, como noite e dia, como você sabe, não apreciaríamos o outro lado. E você está absolutamente certo no sentido de que isso te torna mais claro. Você se alinha mais claramente e abraça seu poder. Sabe, é basicamente chutar bundas e anotar nomes. Não vou fazer isso. Eu vou para lá, sabe? E basicamente virando as costas para o que não funciona e encarando a luz para o que funciona. Concordo plenamente. Estamos aqui para nos divertir. Estamos aqui para nos alegrar, para entrar em nossa alegria, para nos afastar do depressão e a ansiedade que estão assolando o nosso planeta com tanto desacordo. E tudo volta para nós. Então eu concordo com você 100%. É tudo sobre aprender discernimento. Algumas almas podem não aprender isso agora, mas aprenderão em outro momento. Então, ironicamente, mesmo que esteja tão louco quanto está agora, eu realmente vejo que é exatamente como deveria ser. Sim. Bem, você é melhor do que eu nisso, porque às vezes eu fico tão frustrada. Aqui está uma pergunta que pondero muito. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. Quando falamos sobre uma realidade compartilhada anteriormente. Agora mesmo, eu me sinto mais do que nunca no planeta e estou nos meus últimos 60 anos. Então, eu estive aqui por um tempo, eu não vejo uma realidade compartilhada no planeta está tão desconectado e desarticulado quanto eu vi em minha vida. Em outras palavras, aquela maçã que eu percebo não é uma maçã para outra pessoa. As pessoas veem as coisas de maneira tão diferente. E eu também levo em consideração essa informação. Essa é a minha opinião. E então eu também ouvi dizer que vai haver uma verdadeira mudança na população do planeta. Então, o que eu estou me perguntando é por que isso é a realidade. A percepção da realidade é tão diferente agora que, se não vamos nos dividir como um coletivo e o grupo que tem a única realidade vai para cá, e meio que trabalhar nessa frequência vibracional, e o outro vai para cá e trabalha nisso. Então, o que eu percebo ou me pergunto é se estamos apenas nos alinhando com a realidade de que precisamos, que queremos passar mais tempo trabalhando. E é assim que as coisas realmente vão se desintegrar no planeta. Isso é muito profundo. A propósito, foi uma ótima analogia. Eu entendi completamente todas as imagens do que você está dizendo, porque é isso. E eu acho que é mais irônico em um nível. Sim, eu posso ver exatamente do que você está falando em termos de nós nos dividindo, sabe? Nós ouvimos a série das duas terras ou um resumo onde nós nos dividimos. Eu posso ver duas trajetórias distintas, uma que segue em uma direção e outra que segue em outra direção. E nós vamos criar essa realidade. Eu totalmente acredito nisso, funciona para mim. E novamente, eu também acredito que não existem absolutos, além de, você sabe, lei universal sobre coisas específicas. Além disso, eu acho que é muito maior do que isso. Gostamos de colocar as coisas em caixas, então eu sei que temos várias linhas do tempo. Eu sei que existem muitas realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Além de todas as nossas experiências de vida onde nosso foco está em outro lugar. Então, você sabe, será que vão ser dois mundos possivelmente? É que nós vamos, você e eu vou usar nós como exemplo, nos concentramos na realidade que queremos, que nos movemos para uma realidade paralela e estamos então desenvolvendo o que é que estamos focados agora. Isso é onde eu ressoo mais, mas eu não vou dizer que o cenário de outros dois mundos não é uma possibilidade também, porque essa é a única coisa que eu aprendi ao longo das minhas 6 décadas, é que existem muitas, muitas possibilidades. E isso você pode dizer que é assim e então será assim. Eu aprendi a ser muito mais flexível, como você mencionou em um dos seus vídeos que adoro. Concordo, sou tão flexível quanto possível, pois toda vez que afirmo algo como absoluto, acabo mudando de ideia. Eu sou lembrada que não, talvez não tanto. Então, eu acho que sua pergunta é válida e acho que seus cenários são válidos e acho que tudo isso é verdade, sabe? Porque da sua perspectiva, o que você vê é real, o que eu vejo é real, então eu não posso dizer que não, que isso não vai acontecer.
Porque eu posso ver onde a realidade negativa desse grupo, daquelas almas neste planeta que estão criando essa realidade real, vão se desviar, mas isso é como uma realidade paralela que está se movendo desta maneira e vai se resolver através do tempo e do espaço e da eternidade e tal. E aqueles de nós aqui estamos criando essa realidade, estamos nos movendo regularmente. Na verdade, meu convite é começar a prestar atenção nos pequenos detalhes. Por exemplo, se você, isso é algo aleatório, mas digamos que você coloque, né? Eu tenho óculos de leitura, então digamos que eu os coloque aqui e eu sei porque sou muito boa em lembrar onde tudo está e eles não estão lá. E de repente eles aparecem em outro espaço. Eu estou pensando, ok, eu acabei de me mover para outra realidade, minhas peras. Eu tinha uma na minha geladeira quando cheguei em casa ontem. Eu tinha duas. Eu estou pensando, temos bebês crescendo. Ok, grande mudança de realidade. Então, paralelamente, se movendo, mas você tem que prestar atenção, sabe? É fácil apenas estar meio em coma, mas quanto mais você presta atenção, mais você percebe essas pequenas coisas. E eu estou pensando, legal, ok, sem rastros químicos hoje, ok, legal. Eu me mudei para outra realidade, outra realidade, outra realidade. E eu quero, e toda vez que eu faço, eu vejo as pessoas mudarem e mudarem, e como suas respostas são, e como elas veem e percebem o mundo mudaram. Então, é como se eu estivesse me conectando às versões superiores delas mesmas, porque eu me transformei em uma versão superior de mim mesma ao me mover. Resumindo, acredito que tudo isso seja verdade. Sabe, você disse algo que eu acho brilhante. E eu realmente vou trazer isso para dentro e me apegar a isso. Você afirmou que existem possibilidades ou realidades ilimitadas, o que é uma grande verdade. E eu sei que me pego dizendo que vai ser isso ou aquilo, nós vamos ganhar ou não vamos ganhar. Vai ser isso ou aquilo. Isso não é verdade. Há um potencial ilimitado que me leva à fantasia que tenho sobre a humanidade, os humanos da Terra, e então falaremos sobre quem está no planeta que não são necessariamente humanos da Terra. Estou animada, Candy, com a possibilidade de os humanos serem libertados de tudo isso. Oh, minha namorada chama isso de repressão, sabe? Onde somos pulverizados, onde há toxinas na comida, onde há pressões sociais que não aprimoram o humano, não é bom para a nossa alma. Então, temos esse condicionamento que foi criado para nós aprendermos quando os humanos da Terra, são libertados para realmente entrar em sua criatividade e sua capacidade de manifestar e seguir essa paixão emocional que eles têm. Acho que vamos ser quase uma civilização imparável, porque temos tanto potencial, e você mencionou o componente emocional. Eu sei que muitas outras raças eliminaram intencionalmente a emocionalidade, mas acho que isso é quase um dos nossos superpoderes, porque é a emoção que impulsiona essa inovação, é a emoção que impulsiona esse desejo de criar, é a emoção que impulsiona essa conexão entre nós, que então cria essa coisa toda nova. Então é quase como se essa emoção pudesse ter sido vista como uma responsabilidade, mas eu realmente acho que é um ativo. Eu considero um ativo total. Escrevi sobre isso no meu boletim informativo mensal de ontem. São as nossas emoções que nos dão poder. E quanto mais você estiver disposto a mergulhar na profundidade de suas emoções e sentir as coisas, sentir literalmente as emoções em vez de ignorá-las, sentir a dor, a alegria e a frustração, e então trabalhar com isso como um catalisador. Você sabe como a raiva é, na verdade, combustível. A frustração pode ser um combustível positivo, pois ela o impulsiona a agir e fazer algo a respeito da situação. E quando você está conectado com o seu eu superior, sua glândula pituitária pineal para a sua superalma, seu eu superior à fonte, entre esses dois eles se conectam bem aqui no seu coração. E então você tem o poder e está capacitado para fazer o que veio aqui para fazer. Então precisamos de nossas emoções. Elas foram eliminadas de outras civilizações. Lembro de um podcast em que você disse que absolutamente voltaria quando questionado sobre isso. Você disse que ama isso e estar aqui. Afirmou estar 100% comigo.
Somos a pérola azul, somos a magia no cosmos. E o que quer que aconteça aqui se propaga para as outras esferas, certo? E então, estar aqui e a textura, quero dizer, se eu pudesse viver mais 100 anos neste corpo, isso funcionaria para mim, certo? Porque eu gosto de onde estou e quero continuar vendo as coisas crescerem e se expandirem, e sei que temos a capacidade e a capacidade de fazer isso, e que isso não está falando com todos os implantes e tecnologia, estou falando sobre nosso próprio super ciência. E é para lá que eu nos vejo indo se tivermos essa oportunidade. Então, para voltar à sua pergunta, muitas pessoas dizem que a ascensão acontecerá repentinamente, mas sou mais pragmática. Faço isso há muito tempo, estou neste planeta há muitos anos, e não apenas nesta vida, mas em muitas delas. E eu realmente sinto que, sabe, se você pensar na história da Terra, um piscar de olhos é 1000 anos. Agora eu realmente sinto o que vai acontecer. Minha intuição sobre isso. E é aqui que o tempo fica espremido, porque novamente o tempo tem se desgastado e se desgastado. Nas minhas palestras, eu costumava dizer, ok, 24 horas, estamos reduzidos a 18, e então eu disse, agora estamos reduzidos a 12. Bem, agora eu acho que estamos reduzidos a 8 horas em um dia, sabe? Porque o tempo tem sido comprimido e é porque está se desgastando. Então, prever é um pouco mais desafiador do que costumava ser. Eu costumava ser capaz de dizer, ok, setembro, mas agora é como o inferno. Ok, mais ou menos setembro. Eu sinto que estamos nesta transição de libertação. Isso remete à sua pergunta original, libertação. Eu vejo como 40 anos, porque há tantos sistemas que estão tão infestados, voltando àquela negatividade versus vagem, com a negatividade que precisamos mudar, que precisamos. Muitas pessoas dentro desses sistemas não percebem que estão presas com viseiras e protetores de ouvido. Não as culpo, mas vão acordar. Levará uns 40 anos, os humanos não mudam rapidamente, a menos que sejamos atingidos por um meteorito que extermine a civilização. Não me preocupo com a Terra, ela está bem, mas sim com a evolução da humanidade. E sinto que será isso a libertação do jugo que você menciona, né? Que será de 40 anos e então começará a se ramificar. Isso não significa que as coisas não vão começar a mudar agora. Como exemplo, 2026, sabe? Foi quando eu montei isso, era 2020. E você provavelmente já sabe minha opinião sobre 2020 e os anos seguintes. Então eu coloquei os anos na numerologia. E em 2026 voltamos para um ano 1, porque agora o próximo ano é um 9. Estamos em um ano 8, e o ano 1 é de novos começos, e eu realmente sinto que é aí que as coisas vão mudar, onde mais pessoas globalmente vão. Este filtro está começando a mudar e transformar. Então, eu me sinto muito positiva que agora, sabe, as coisas estão desmoronando. Na verdade, eu vou optar por lateral. Eu não vejo a América desmoronando totalmente. Eu não vejo. Se a América desmoronar, o mundo inteiro desmorona. Os poderes estabelecidos não permitirão isso, pois ainda precisam de nós. Então estou indo, vamos usar isso a nosso favor. Isso é uma coisa boa porque há tantas pessoas boas neste país que dão, compartilham e ajudam que não vamos ser reduzidos a zero. Não vamos afundar nas ondas novamente. Eu venho dizendo isso há décadas. Não vamos afundar nas ondas novamente. Não precisamos ir a esse extremo. Precisamos de mudança, mas não acredito que precisamos ir tão longe e simplesmente dissolver tudo a zero. Esse é o meu sentimento e opinião. Sei que outros dirão para chegarmos ao ponto zero absoluto. E eu estou indo, eu não vou para lá. Isso não vai ser a minha realidade paralela, porque eu, sabe, tenho netos agora e não quero que vá a zero e quero que eles vivam com uma casa externa sabe, cavando minhocas. Eu não quero que eles façam isso, é apenas por diversão, entende? É assim que vejo as coisas acontecendo. Então, eu realmente sinto que estamos nessa transição e estamos nos libertando uma pessoa de cada vez. E você está fazendo isso ao ter seu podcast. Eu fiz isso por anos. O que você está fazendo em termos de ensino? E eu te aplaudo por fazer isso, porque, novamente, o que eu disse antes, você é aquele raio índigo azul, que é você ser um comunicador visionário. E você está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, que é Maravilhoso. Obrigada. Aprecio isso. Então, vamos falar sobre Deus. O que é fascinante para mim, porque eu acho que não quero compartilhar meus pensamentos.
Eu quero ouvir seus pensamentos sobre estamos vendo este envolvimento de extraterrestre no drama que está acontecendo no planeta. Eles estão vivendo aqui ou estavam e foram embora? O que você acha? Sim, sim, sim. Tudo acima novamente. Estou conectada desde que era criança, então sei que eles estão aqui. Nunca questionei isso. Algo que eu convidaria as pessoas a fazerem é assistir aos antigos programas de Stargate e Stargate Atlantis, esses primeiros anos. Eles são precisos. Tudo isso é baseado na verdade, você sabe. Eles trazem essas informações para nos dar. Você sabe, você pode dizer que quero essa realidade, não quero essa realidade, mas eles nos alimentam a verdade de diferentes maneiras. Então, vá assistir a esses são realmente divertidos. Então, em termos das algemas, eu acredito que tivemos esse nível. Estou voltando para a Terra. Esse é o meu círculo. É que tivemos esse nível de lá está o réptil. Podemos ir lá. Você sabe, há uma influência réptil, há uma influência cinza, que então, você sabe, esses são os mestres por trás dos líderes políticos. Temos muitos fantoches para alta gerência que eu sinto que estiveram fora do mundo. Agora, o que eu sinto, no entanto, eu sinto que muitos dos extraterrestres não estão mais aqui. Acredito que é por isso que há tanto caos, pois as pessoas no topo do governo estamos cientes de que há manipuladores por trás. Estou incerto sobre o que fazer agora. Então, acho que é por isso, tá? É como abelhas correndo sem uma rainha, não sabem o que fazer. É assim que sinto que as coisas estão. Então, estou vendo isso como. Um positivo? É como se estivéssemos bem, agora precisamos remover essa camada e passar para a próxima. Sinto que estamos recebendo ajuda de diferentes raças, realmente acredito nisso. Gostaria de compartilhar algumas histórias pessoais, se estiver de acordo. Eu Vivo em um planalto no centro de Oregon. E quando dirijo para chegar à rodovia principal, há uma área nas cascades, porque tenho as três irmãs, e então há Washington e o Monte Jeff. E Jefferson, estou olhando para lá. Um dia e estou perguntando por que há luzes lá. E você sabe, lógico, porque estou dirigindo e você sabe que eu disse a alguém: é onde Culver está. Culver, outra pequena cidade, não. E eu os observei. E é um grande triângulo, é uma nave-mãe. Eu entrei em contato com James Gillilanding e ele disse, sim, sim, é bem legal. Então eu descrevi e então aparece de vez em quando. E então eles decolam. Eu tirei fotos deles e então em janeiro, porque eu não os vejo o tempo todo, mas estava em janeiro, eu estava dirigindo para Portland. E estou na reserva indígena e estou indo. É Natal, já passou o Natal. Eles têm luzes de Natal. Estou indo, estamos nas planícies, essas são algumas luzes grandes. Alguém colocou algumas grandes luzes de Natal. Isso é realmente, não estou indo, meu Deus, não é. E ele apenas continuou se movendo comigo e então atravessou a rodovia e me seguiu todo o caminho até o Monte Hood. E eu continuei assim, estou indo, oh meu Deus, eu sou como uma criança pequena, dizendo, oh meu Deus, é tão emocionante. Eu estou gritando com as outras pessoas, mas vocês não estão vendo isso porque todos os outros estavam muito calmos. Talvez eles não vejam. Por quê? Estava bem ali. Então, minha sensação é arcturiana, sabe? Por causa das minhas habilidades de cura e tudo mais. Isso simplesmente veio para mim. Não é como se eu tivesse ido e feito um monte de aulas e aprendido dessa maneira. Veio para mim. Então, eu sinto que o meu é muito arcturiano e eu sinto os arcturianos, os Phaedians, sabe? Existem muitas camadas com qualquer um, acho que existem, ou com qualquer espécie, sempre há o positivo e o negativo, mas sinto que aqueles que estão nos ajudando agora estão do lado da luz. Essa é a minha e eu estou correndo, estou me mantendo nisso. Eu também me sinto assim. Deveríamos nos encontrar no rancho East Setting algum dia, seria divertido. Preciso compartilhar de novo. Ele mencionou que o rancho fica a cerca de 1 hora da cabana fora da rede onde moro no verão. Fica a cerca de 1 hora de distância, então você pode vir ficar comigo. Nós poderíamos Nos divertir muito. E eu sei que temos uma audiência aqui, mas eu tenho que compartilhar isso. Porque quando eu me conectei com você, foi através da minha cunhada. Minha cunhada começou a assistir você. Ela disse que ia colocar meu nome, mas deixei para lá. Minha vida anda muito cheia. E então eu tive essa intuição para verificar meu correio de spam, o que eu nunca faço. E eu vi isso, a linha de assunto que dizia família psíquica, né? O que eu achei estranho. Ok.
Então eu abri e era um convite para participar do seu programa. Eu verifiquei o seu programa e pensei, meu Deus, somos amigos há muito tempo. Foi assim que eu percebi. Eu vou compartilhar isso se você não se importar, porque fico toda animada antes de nos conectarmos online. Eu tive essa percepção sobre a Kimberly e eu tenho que compartilhar isso. É que eu estou ficando arrepiada com isso, é que eu a conheço, nós somos amigas, eu sabia disso. Mas eu tive essa imagem muito clara de uma vida inteira no final de Atlântida, bem na queda. Você sabe, supostamente na queda, e havia um grupo de nós que se encontrava à beira do oceano. E nós estávamos nas ilhas e meu marido havia sido capturado, mas eu estava trabalhando com um grupo de pessoas para tirar as pessoas das ilhas e espalhá-las pelo mundo. Como na antiga música de Donovan, fomos aos quatro cantos da terra, inclusive Atlântida. Para quem não conhece, é uma ótima música dos anos 60. Havia um grupo de nós que se encontrava no oceano e nos sentávamos perto da água. Eles não podiam substituir nossos pensamentos intuitivos com a tecnologia que tinham, pois, caso contrário, poderiam nos ler. Por isso, nos encontrávamos perto do oceano devido aos íons negativos do oceano e do ar. E a névoa, e você fazia parte deste grupo. E eu sinto muito fortemente que você sabe que isso foi logo antes, e sabíamos que tínhamos atingido aquele limite onde sabíamos que não podíamos mais parar, sabíamos que estava chegando, então estávamos fazendo o máximo que podíamos, quase sob as ondas, quase sob o guarda-chuva do escondido, o sigilo para que você pudesse levar os navios embora. Para os quatro cantos, e eu vejo você indo para o oeste em direção à Península Maia, sabe, para a Península Mexicana lá e ajudando a semear aquela civilização lá. Aconteceu de eu ir para o leste e fui para o norte do Egito, e meus dois filhos, que são meus filhos hoje, foram e ajudaram a semear o Egito naquela época. Mas você fazia parte disso, e quando eu vi isso hoje, é por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo para que nós, você está com arrepios, para que não estejamos indo sob as ondas nesta vida. Então você e eu temos essa conexão muito forte. Agradeço a você, Jenny. Jenny, obrigada, minha cunhada, por nos conectar. Não há acidentes. Quero dizer, e sabe o que é interessante? Quando você estava contando essa história antes, você disse que foi para a Península Maia. Eu sabia o que você ia dizer. Eu sabia. Sim, as massas de terra eram muito diferentes. Então você poderia dizer isso para a área de Tulum, mas mesmo assim as massas de terra eram distintas